Com o fim de sermos para o louvor da glória, nós, os primeiros, esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Você foi selado com o Espírito da promessa. Eu fui atrás, eu pesquisei, como eu sou muito curioso, eu fui atrás do significado da palavra promessa. E diz assim: o significado da palavra promessa tem declaração em que se anuncia a outrem ou a si mesmo uma ação futura, intenção de dar, cumprir, fazer algo ou dizer algo. Talvez você já esteja cansado de ouvir promessas de pessoas e essas promessas elas não venham a se cumprir. Seja de políticos, seja de amigos, seja de parentes próximos, eles não venham a se cumprir. Mas aqui, a Bíblia, ela está cheia de promessas da parte de Deus. Porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Lá em 1 Reis 8,56 diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo ao que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Se no Velho Testamento não faltou se concretizar nenhuma promessa, pode ter certeza, irmãos, que hoje, no tempo que você está vivendo, também não irá faltar. Posso ouvir um amém? E eu separei aqui duas das inúmeras promessas que Deus tem para a sua vida. Eu só separei duas, que tem assim, lá em Mateus 6, 31, 34, Deus promete cuidar de suas necessidades diárias. Não está acreditando em mim, não? Vamos lá, o que a palavra de Deus diz. Em Mateus 6, 31, verso 34. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nós vestiremos? Com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que se tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ponto de segmento. Portanto, não vos se preocupeis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Eu queria te dizer que se você está preocupado com alguma coisa hoje ou amanhã, o Pai prometeu isso para você. Nada irá te faltar. Amém? Tem mais lá também, Filipenses 4,19, que diz: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Então não fique aflito, não fique ansioso por nada. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Amém? Tem também o seguinte, uma promessa de Deus que diz o seguinte, que Deus te prometeu te dar o melhor que Ele tem. Deus prometeu te dar o melhor que Ele tem. Na verdade, Deus, Ele já te deu o melhor. Diga assim, Deus, Ele me deu o melhor, que foi Jesus Cristo. Amém? Em Romanos 8,32 disse: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? É de graça, irmãos. Não precisa você fazer nada, só precisa você crer. Amém?
Como eu citei acima, temos muitas promessas, né, de Deus para a nossa vida. Mas eu queria te dizer o seguinte, que aqui eu só vou falar algo da sua vida, da sua prosperidade, sua vida próspera, que eu sei que você já tem. Né? Talvez você não tenha se tocado ou se ligado, né, dessa promessa de Deus nas suas vidas, que você não esteja usufruindo do melhor desta terra. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se engane. O mundo espiritual, ele trabalha através da legalidade. Através da legalidade. Uma vez eu estava pregando no encontro, e aí eu usei um grande exemplo. Preste bastante atenção, você que é mãe de família. Tome muito cuidado quando você permite que seu filho vá para a casa do seu vizinho, que você não o conhece 100%. Porque o que é que, quando o menino ele fala assim, não estou dizendo os meninos ousados não, meu irmão, estou dizendo os meninos bem criados. Quando ele vai para a casa do vizinho, ele vai sozinho, ou ele chega para a mãe e fala assim, mãe, eu posso ir para a casa do vizinho? Ou quando o vizinho quer levar ele para a praia, para algum lugar, o vizinho vai lá pedir e fala o quê? Eu posso, mãe, levar o seu filho para a praia? Quando você fala assim, você está dando total liberdade para ele fazer o que ele bem entender. Eu sei que se ele matar seu filho, vai ter as consequências, lógico, né, do mundo, mas eu estou falando só na questão da legalidade. Né? Os irmãos sabem que a gente não é uma igreja que traz condenação, né? A gente é agraciado, não há condenação. Mas assim como eu sempre digo quando eu estou aqui tirando oferta, que diz o seguinte, mesmo que você não creia na lei da semeadura e colheita, pode ter certeza que ela é real. E não se engane, meu irmão, para você colher, você tem que plantar. É aí que você dá legalidade a prosperar. Porque é com esse ato de amor que você declara que Deus é o Deus na sua vida. Então não fique ansioso quando você for trazer a sua oferta. Não fique ansioso querendo o sustento de amanhã. Porque o Pai, Ele já te deu. Amém, irmãos? Então vamos ativar. Eu queria falar mais algumas coisas, mas eu não tenho mais tempo. Então coloque a sua oferta, enquanto a música toca baixinho. Separe o melhor, sabe, de Deus. Eu também queria te dizer que nós estamos em um projeto de ofertas para as nações. Você viu ali no Videira News, pode tocar a música baixinho? Você viu ali no Videira News? Aqueles são igrejas que através da sua oferta, você não tem noção o quanto sua oferta é fundamental para a propagação do Evangelho. A sua oferta é uma arma para a propagação do Evangelho do Senhor. E quanto mais o Evangelho do Senhor é pregado, mais perto é a volta do nosso Pai. Amém? Então levanta a sua oferta. Glória a Deus. Vamos receber com a salva de palmas nosso pastor Fabrício. O pastor, ele disse que ele não é não, mas para mim ele é o pastor mais lindo da videira. Ó a beca do malandro. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, nessa manhã. Projeta para mim 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 10. Essa palavra que tem queimado nosso coração. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, irmãos. Preste bastante atenção nessa manhã. Todos estão me ouvindo bem? Aumenta um pouquinho o meu retorno aqui. Glória a Deus. Está desligado aqui, parece. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8.
som, aleluia. Agora melhorou. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, irmãos. O apóstolo Pedro, aqui nesse texto, ele nos traz uma estratégia para que possamos vencer, né, os nossos inimigos. E o apóstolo Pedro, ele traz aqui algumas ciladas que o diabo usa para tentar nos confundir a nossa vida cristã, confundir a nossa postura em Cristo, a nossa posição. E esse é um dos textos mais que utilizamos para falar de identidade. Eu creio muito nessa questão da nossa identidade no Senhor, porque identidade é a única coisa que o diabo, e a coisa que mais o diabo tem afetado na nossa geração. O diabo tem gerado uma crise de identidade na nossa geração, ao qual muitas pessoas, ele tem passado por dias difíceis. Eu sei que a humanidade ela tem enfrentado dias difíceis, mas o diabo, ele tem minado a fé de muitas pessoas, ele tem investido pensamentos na cabeça, na mente de muitas pessoas, inclusive na nossa geração de jovens, tentando trazer sofisma, tentando trazer algo irreal, com um fundamento tão contundente, que às vezes as pessoas acreditam, né, que aquilo que o diabo tem dito, tem falado, é de fato verdadeiro para nós, é de verdadeiro para a sua vida. E o apóstolo Pedro, ele traz essa revelação aqui. O que é que diz lá 1 Pedro 5, 8? Diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão. Como que, irmãos? Como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Aí o versículo 10 fala o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Diga aleluia. Então, irmãos, a palavra que eu quero compartilhar para vocês nessa manhã é quem está rugindo. Quem que está rugindo nesses dias? Né? A Bíblia, o apóstolo Pedro aqui, ele fala que o diabo, ele ruge como leão. O Pedro não fala que o diabo é um leão, mas ele ruge como leão. Então o diabo, né, assim como ele rugiu em outros tempos, ele tem rugido. O diabo, ele não mudou, ele continua rugindo, ele continua, né, com as suas estratégias, né? E como que ele ruge, pastor? Como que o diabo tem rugido nos nossos dias? Ele ruge nos nossos dias, lançando pensamentos na sua mente. O diabo tem investido pensamentos na nossa sociedade. O diabo tem investido pensamentos, que eu falei agora, alguns sofismas. O que é um sofisma, pastor? Sofisma é algo, já para te antecipar, sofisma é um argumento lógico que é falso. É algo que parece ser verdade, mas não é. Isso é um sofisma. É aqueles pensamentos que vêm, que às vezes você está parado e os pensamentos vêm na sua mente, né? E às vezes parece que é tão real, que é algo tão verdadeiro, mas quando você para avaliar, é uma mentira do diabo. Nós sabemos que a nossa mente, ele é um campo minado. Sabemos que a nossa mente é onde o inimigo, ele tem lançado seus dardos. Porque se ele lança pensamentos aí em você, que às vezes você está parado até mesmo aqui, agora ouvindo a minha pregação,
E o diabo, ele tem minado a sua mente com muitos pensamentos. O diabo tem inundado a sua mente com muitos sofismas. E isso é uma das estratégias do diabo, porque quem controla os seus pensamentos vai controlar também os seus atos. Então o diabo, ele usa dessa estratégia para desmotivar você. Então, da mesma forma, irmãos, que ele ruge, né? A forma como ele ruge é lançando pensamentos negativos. Então a Escritura diz que o inimigo anda como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então o propósito, quando o leão ruge, é intimidar seus oponentes, causando medo, terror, né? E qual que é os pensamentos que vêm às vezes, né? Quando estamos caminhando na rua, quando estamos trabalhando, quando estamos até mesmo lendo a própria palavra de Deus, algum livro, até mesmo agora no culto, você que está aqui sentado me ouvindo. Às vezes o inimigo aí tem lançado pensamento. Você que veio para o culto, eu tenho lidado com um jovem nesses dias, e às vezes eu não entendia isso. Eu me perguntava como que alguém jovem, ele pode cair em uma depressão, obreiro Alexandre. E eu não acreditava, porque o jovem, a Bíblia fala, jovens sois fortes, pois já vencestes o maligno. Não é que você vai vencer, você já venceu. Jovem alegre, animado, não que pessoas mais velhas não sejam, mas jovens é mais animado, né? O jovem é tudo, ele se alegra com todo mundo, se diverte com todo mundo, ele tem disposição. E eu não entendia o porquê que os jovens, eles acabam entrando nesse estágio da depressão. Eu estou lidando com um jovem que ele está deprimido, já tentou se suicidar várias vezes. Eu orando ao Senhor e perguntando por quê. E aqui está a resposta. Eu quero que você preste bastante atenção nessa manhã, porque se o inimigo tem lançado pensamentos sobre você nesses dias de morte, eu quero declarar que o leão da tribo de Judá, ele vai rugir mais alto na sua vida nessa manhã. Está aqui uma ferramenta, está aqui uma estratégia para que você, para que você se livre desses pensamentos. Antes disso, eu quero te falar que é inevitável que o leão, esse leão aqui, ele vier rugir, porque a Bíblia fala, o apóstolo Pedro fala que o diabo, ele ruge como leão. Ele não é o leão, mas ele sabe quem é o leão, mas ele ruge. Ele ruge de que forma? Como eu falei, é lançando pensamentos. E olha para cá, já falamos sobre isso aqui, mas eu quero falar para que você, às vezes você nunca ouviu isso. O diabo, ele vai rugir na sua mente com pensamentos, nunca na terceira pessoa. Ele nunca vai fazer isso, porque se ele lançar pensamentos, né, na sua mente, dizendo assim, você é um fracassado, você é alguém que ninguém ama, você é alguém desprezível, você é alguém derrotado. Se ele lançar esses pensamentos sobre você, você vai identificar que é o diabo. Opa, quem que está falando? Mas o diabo, ele não faz isso. Ele sempre lança pensamentos negativos, olha para cá, na primeira pessoa. Como pastor? Sempre ele lança pensamentos, eu sou derrotado, eu sou um fracassado, eu não vou dar para nada, eu não vou servir para nada, eu vou viver uma vida na miséria. Sempre ele lança os pensamentos na primeira pessoa, para que você entenda que é você que está pensando. Mas no momento que você começar a pensar nessas situações, é momento de você se posicionar diante de Deus. Então, da mesma forma, o inimigo adora, rugir. Então, não em voz alta, mas em nossos pensamentos. Ele usa a intimidação, o medo, a dúvida, para tentar nos paralisar,
Se tem uma coisa que nós estamos vendo aí, irmãos, olha para cá, é que a sociedade ela está paralisada, graças a Deus está evoluindo um pouco, porque somente com pensamentos que o inimigo lançou, há quase 2 anos atrás, você pode ver que a sociedade paralisou. Qual foi o pensamento que o diabo lançou na mente de muitos? Você vai morrer de Covid. É o fim. Acabou. Chega. E os pensamentos aí muitas pessoas, de ver fugir desses pensamentos, corre para os pensamentos. Vai para frente da televisão. Você liga a televisão pinga sangue. Gente morrendo. Covas sendo abertas, retroescavadeira abrindo várias covas. Isso ali são pensamentos. Você tem medo até de sair de casa. São pensamentos que o diabo coloca, né? Ele tem rugido, né? Com esses pensamentos, você nunca vai ficar bom, você nunca vai sair do vício, você não pode realizar esse sonho, você não tem o talento e nem a habilidade necessária. Esses são os pensamentos, são os rugidos que o diabo tem trazido na nossa sociedade nesses dias. Mas olha para cá, a maneira como você lida com o rugido vai determinar se você vai ou não alcançar o seu propósito em Deus. A maneira como você ouve e recebe esse rugido, ela vai determinar quem você é em Deus. O diabo lança uma crise de identidade. Quem eu sou? Você olha o mundo ao seu redor, é tudo influenciado para uma coisa. O diabo tem rugido aí fora, meu irmão. O diabo tem rugido na mente de muitos jovens, de muitas pessoas. Será? Como será? Rejeite esse será. Será que eu vou ser? Será que eu vou conseguir? É esses pensamentos que o diabo tem lançado, né? Se você acredita nas mentiras, isso fará com que o medo crie raiz e o impedirá de alcançar as promessas de Deus. Mas há uma promessa de Deus para a sua vida, meu irmão. Há uma promessa de Deus que é maior do que o rugido do diabo. Há uma promessa de Deus. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, projeta para mim, capítulo 10, versículo 5, que é a promessa de Deus para a sua vida. Ainda que o inimigo tente rugir aí com pensamentos, rejeite todo pensamento contrário. Falei essa semana, na semana passada na minha célula, da forma como você vê as coisas, da forma como você fala, 2 Coríntios 10, 5. Da forma como você fala, né, o Senhor já te deu, irmãos. Da forma como Josué e Caleb trouxe o relatório para Moisés, é dizendo, o Senhor já nos deu. Os 10 espias falaram o quê? Lá tem gigante, né? Lá, né, o povo são numeroso. Nós, aos seus olhos, são como um gafanhoto, são como coisas pequenas. Mas quando Josué e Caleb ouviu aquilo, a Bíblia fala que ele fez calar o povo. E eu acredito que ali foi um rugido. O calar o povo aqui para Josué e Caleb rugiu contra o rugido dos negativistas. Ele falou, aquela terra é nossa. Não é que o Senhor vai nos dar, Ele já nos deu. Esse território o Senhor já nos deu, é nosso como herança. Nós entraremos ali e povoaremos, porque é promessa de Deus. 2 Coríntios 10, 5 diz que porque as armas da nossa milícia não são carnais, irmãos. Se não são carnais, não são físicas. Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então,
né, as nossas armas, elas não são físicas. A nossa batalha é na mente. E conhecer o campo é fundamental, irmãos. É fundamental você conhecer o campo. Porque se você não conhece o campo, você vai estar no lugar errado. Então, se você conhece o campo onde o diabo tem agido, você vai trabalhar ali. Já pensou, você foi para um estágio, assistiu o jogo do, sei lá, Bahia e Corinthians, né? Só que chega lá, está passando o jogo do time, um time maior. Está passando o jogo do Palmeiras. Toda manifestação em nome de Jesus. Está lá passando o jogo do Palmeiras. Palmeiras e Santos. Mas você chegou lá para ver o jogo do Corinthians e do Bahia. Você não vai estar alegre com aquilo. Você está no lugar errado. Você está trabalhando. Você foi para o campo errado. Conhecer o campo onde o diabo trabalha é fundamental. É fundamental para nós, irmãos. Em outras palavras, o vencedor experimenta, irmãos, o cumprimento das promessas em sua vida. O vencedor é aquele que vence pelo sangue do Cordeiro. Se você quer experimentar vitória, a melhor maneira de você lidar com os rugidos do diabo é fazendo pelo menos 3 coisas que eu quero compartilhar para vocês nessa manhã. 3 não, 4. 4 coisas para ignorar. Se você quer experimentar vitória e se livrar dos rugidos do diabo, irmãos, a primeira coisa que eu quero compartilhar para vocês é: ignore o rugido. Eu sei que é algo meio que diferente aqui, mas como é que eu vou ignorar? Porque muitas pessoas acham que devemos enfrentar o diabo. Muitas pessoas, eles acham que libertação é a mesma coisa de você estar ali, né? De você se livrar dos pensamentos, de você fugir, ignorar os rugidos do diabo. Não, você tem que enfrentar. O diabo vir, você tem que orar. Irmãos, olha para cá. Ignorar o rugido é fundamental para você vencer o rugido do diabo. Quando falo de rugido, precisamos conhecer o campo, como eu falei, de batalha, que é dentro de você, irmãos. Pois conhecendo o campo, como eu falei, é vital para a sua vitória. Entender o lugar que a batalha acontece, irmãos, é a chave. E qual que é o lugar que a batalha acontece? Na nossa mente. É na nossa mente. Pensamentos. Você tem que aprender a ignorar o rugido. Não preste atenção, irmãos, nas suas ameaças. Ele anda como um leão que ruge, mas ele mesmo não é um leão. Ele não tem nenhum poder sobre você. O único poder que ele tem é o poder que você dá a ele por acreditar no rugido. O diabo ganha poder é quando você dá poder para ele. Tem gente que acha que, um exemplo que eu quero dar para vocês, tem gente que acha que se alguém fizer uma macumba para ele, né, macumba, todo mundo sabe que é macumba, né? Já está falando, má, é coisa ruim, trem feio, é má mesmo. Então, eu acredito que alguém fez um trabalho, uma macumba para mim, e eu estou com medo, vai me pegar. Pastor, isso traz maldição na minha vida? Traz maldição, pastor? Traz. Você não sabia que traz? Não traz, eu estou falando para você, traz maldição para a sua vida. Mas traz maldição se você acreditar. Traz maldição se você acreditar. Então, o diabo ele tem rugido, irmãos, mas isso só vai determinar o poder da forma como você acredita. Quando o diabo ruge aí, você vai, que nada, isso aí é. Eu vi uma vez o pastor falando isso, né? Ele morava numa casa, né? Embaixo era a cozinha, a sala, e em cima os quartos. Aí de madrugada ele desceu para ir na cozinha comer alguma coisa. Quando ele desceu as escadas, que ele olha para o sofá, quem está lá sentado? O diabo. Sério, irmãos, sentado no sofá. Desceu a escada e ele desceu, foi lá na geladeira, pegou algo para comer,
Subiu as escadas, olhou assim, o diabo olhou. Isso é sério mesmo. Falou, pensei que era alguém mais importante. Subiu. Ignorou. Pastor, se eu ver um negócio desse, eu acho que eu corro a léguas. Não quero mais, a fome até passa. Ignore, irmãos, ignore. Não há o que você possa fazer, irmão, para impedir o rugido. Não há o que você possa fazer. É aquilo que há uns meses atrás o pastor Alain falou aqui. Você não tem como impedir que os pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça. Os pássaros são pensamentos. Mas você tem como impedir que ele faça ninho. Fazer ninho, infiltrar os pensamentos sobre a sua cabeça. Então o inimigo não estará rugindo se não percebesse que há grandes coisas vindo em seu futuro, irmãos. Olha para cá. Isso aqui, quando eu estava preparando essa ministração, isso aqui mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, é isso aqui que todos nós temos que saber, todos nós temos que declarar todos os dias. Porque o diabo, irmãos, olha para cá, nós não estamos vendo o que vai acontecer daqui a um ano com as nossas vidas. Você não está vendo, mas olha para cá, o diabo sabe o que é que vai acontecer com você. Então quando ele começa a rugir, olha para cá, para você entender, quando ele começa a rugir, o rugido dele é algo negativo, é ou não é? É, o rugido dele é algo negativo, ele vem com pensamentos contrários. Mas quando eu estava preparando isso aqui, eu falei, o rugido do diabo é algo negativo, mas o rugido do diabo também é um termômetro para a minha bênção. Como, pastor? Quando o diabo ruge, irmãos, é porque é sinal que a bênção está vindo sobre você. Quando ele começa a lançar pensamentos que você é um fracassado, é porque Deus está trabalhando e a sua bênção está chegando, irmão. Diga aleluia. Então o rugido do diabo é algo negativo, mas também é um termômetro indicando que a bênção está chegando na sua vida. A bênção está chegando sobre você. Deixa eu te falar um segredo aqui. Tudo que o diabo colocar na sua mente, pense o contrário. O diabo nunca vai colocar na sua mente que você é um vencedor, que você, é abençoado. O diabo nunca vai colocar isso na sua mente. Então tudo que você pensa o contrário, tudo aquilo que não gera paz no seu coração, que gera desconforto, que gera preocupação, olha para cá, tudo que não gera paz, desconforto, preocupação, medo no seu coração, rejeite. Vou falar uma expressão aqui do meu tempo de jovem, chuta que é laço. Vocês nunca viram isso, né? Graças a Deus. No meu tempo de jovem falava aí, chuta que é laço. Não falou mais isso não, né? Meu pai do céu. Chuta que é laço. Porque o diabo nunca vai colocar esses pensamentos sobre você. Então, toda vez que ele colocar esse pensamento, pense o contrário. Você é um fracassado. Falei, opa, eu sou vitorioso. Você não vai dar para nada. Você não me conhece. Eu vou ser um influenciador da minha geração. Pense o contrário. Então o inimigo é um mentiroso. Portanto, você pode crer, Você pode crer que a realidade é o oposto do que ele está dizendo, irmãos. Você ouve aquele rugido, irmãos. Às vezes, pensamentos contrários. Você não vai dar para nada. Você não vai ter família. Acho que um dos maiores pensamentos que o diabo tem colocado na nossa juventude é: você não vai casar. Você não vai constituir família. Se você constituir família, como é que você vai sustentar sua esposa? Você não sabe nada. É esses pensamentos. Engraçado que é esses pensamentos que o diabo lançou na minha vida há quase 17 anos atrás, Ivanildo. Quando eu conheci a minha esposa, e ela falou, vamos casar, eu falei, agora. Agora. E aí vem os pensamentos, na semana que eu ia casar, irmãos, eu pouco falo sobre isso. Na semana do casamento, o diabo começou a minar a minha mente.
essa menina vai morrer de fome. Onde é que vocês vão morar? Vocês não têm nem móveis. Como é que vai casar? É mesmo, rapaz. Mas na hora eu me levantei, eu falei, não, eu sou homem de Deus. Sou homem de Deus. Essa é a mulher que Deus escolheu para a minha vida, porque só foi ela mesmo, não tinha outra. Essa é a mulher de Deus. Eu olhei para ela e falei assim, você vai ser a mulher mais feliz desse mundo. Quando casamos, entramos na casa ali, né? Irmãos, você que é casado, você que vai casar, não se intimide com as mentiras do diabo. Quando eu entrei na casa, Paulo, tinha nada. Um banquinho para sentar. Chamei ela, eu nunca esqueço disso, irmãos. Chamei ela, falei assim, olha para aqui, olha para essa sala. Vamos começar a visualizar os móveis. Oh Deus, irmãos, há uns 2 anos atrás, eu estava sentado na sala e olhei, Ivanil. Falei, meu Deus, Deus me trouxe essa palavra. Irmãos, eu me emocionei, eu choro com tudo, irmãos. Estou assistindo um filme, o cachorro morre, eu estou chorando. Eu me emocionei, eu falei, meu Deus, Deus é bom demais. Então, irmãos, não se intimide com as mentiras do diabo na sua vida, né? Segunda coisa, a primeira coisa é ignore o rugido. Segunda coisa, alguém, né? A Bíblia fala que o diabo ele anda ao redor procurando quem devorar. Ele anda rugindo. Então, olha para cá. A Bíblia fala, por finalizar, tem que correr. A Bíblia fala, os irmãos me dão 10 minutos aí, em nome de Jesus. Wagner, põe culpa no Wagner, que tomou meu tempo. A Bíblia fala que o Senhor é o rei dos reis. É ou não é? O Senhor é o que, irmãos? Rei do... Então, se Ele é o rei dos reis, quem é que são os reis? Ele é o rei dos reis. Mas quem é que são os reis? É você, irmãos. Você é um rei. Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Então, se Ele é rei dos reis, você é um rei. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá. Então, se Ele é o leão, você também é o leão. Porque tal como Ele é, nós somos. Então, você é um leão. Então, conhecendo aqui, eu não conheço muito sobre leão, sobre essa safari aí. Mas quando o leão, ele entra, ele olha uma manada de leoas, e tem um leão lá, a Bíblia fala que ele começa a rugir. E se ele rugir mais alto do que o leão, que é o líder daquela manada, ele ganha a manada. Então olha para cá para te falar, ele procura quem devorar, que o texto fala. Mas tem momentos, irmãos, que o diabo vai rugir sobre a sua vida, sobre a sua mente. E é nesse momento que você precisa rugir mais do que o diabo. Tem horas que você precisa rugir. Sai, diabo! É o rugido. Tem momentos que você dá um grito que as coisas parecem que desarma. Então, se ele está procurando, então isso significa que nem todos são devoráveis. Fala assim, eu não sou devorável. A Bíblia fala que o diabo ele anda rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar, tragar. Tem versões que falam tragar. Então isso significa que nem todo mundo é devorável. Então a palavra de Deus diz que o inimigo anda em busca de alguém para devorar. Isso significa que nem todos nós somos devorados. O que determina se você pode ou não ser devorado é o que você faz com o rugido. Se você acredita no rugido, você será derrotado, irmãos. Se você persiste nas mentiras do diabo, vive preocupado, intimidado, com medo, não verá as promessas se cumprir. Então, como você lida com o rugido, determina se você pode ou não ser devorado. Não deixe, irmãos, os pensamentos negativos agirem, as ameaças, o medo, a intimidação. Então, uma das razões, irmãos, pelos quais
som, A, som, ei, som, A, som, ei, som, som. Som. O que que acontece? Está baixo, som. Se você já assistiu algum leão caçando a presa, você vai ver que, né, os especialistas dizem que o leão, ele vem tão em silêncio, tão sutil, que a presa não ouve nem a pata dele quebrar os galhos. O leão, ele vem sutil, tentando pegar a presa. Mas como que o texto, Pedro fala que o leão, ele anda rugindo? Porque quando o leão vai pegar a sua presa, ele não ruge, irmãos. Porque se ele rugir, o que acontece? Alô? A presa vai embora. Mas Pedro fala que ele ruge, buscando a quem possa devorar. Mas o leão mesmo, ele não faz isso para ir atrás da presa. Então, pastor, por que o leão aqui ruge, que é o diabo? Ele ruge para intimidar você, para colocar medo em você. Ele ruge trazendo esses pensamentos. Ele ruge para tomar território. Esse território o Senhor já te deu, irmãos. Esse território o Senhor já te deu. O diabo, ele está rugindo, é para colocar medo em você, para você acreditar que isso aqui não é seu. Ele ruge quando você vai lá procurar o seu emprego. Fala assim, você não é capaz. Há uns 2 anos atrás eu fui levar uma jovem lá em Feira de Santana para fazer a prova da UFS, não é UFS? E aí ela entrou no carro, sentou. Aí fui levar, ela fez a prova. Quando ela voltou abatida, triste. Eu olhei para ela, o que aconteceu? Saiu mal na prova? Ela, quando eu entrei na sala, que eu sentei, que eu levantei os olhos, eu vi os jovens, tudo, falei, meu Deus. Eu olhava para um lado, pastor, falei, esse cara aqui deve ser expert. Esse do outro deve ser muito inteligente. A sala parece que só tinha PhD. Aos olhos, eu estava me sentindo como um garfo. Olha o pensamento, foi isso exatamente o que ela me falou. Ela falou, não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer essa prova. Eu vou bombar nessa prova, vou perder. Qual que foi o pensamento que o diabo colocou na vida dela? É que ela era inferior. Quando você vai lá, tem uma fila de pessoas, para concorrer à vaga que você está concorrendo. Quando você olha e fala assim, meu pai, eu já vi pessoas voltando para casa, porque ele chegou na vaga de emprego e tinha uma fila imensa. Quando ele olhou na plaquinha de só tem 2 vagas, falou, é desse daquele ali, minha não. É o diabo rugindo. Você, olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha para ela. Você está olhando para a pessoa que já tem uma vantagem. Você já tem uma vantagem, irmão. Você é abençoado. Você já tem uma vantagem. Você é abençoado. Você já tem um favor de Deus na sua vida. O resto é resto. Quando você chega e ruge. Porque quando você, irmãos, não sei você, eu nunca encarei um leão. Mas se eu ver um leão a 50 metros de mim, ele nem precisa nem rugir, irmão, eu já estou correndo. Eu nem espero ele rugir. Sabe por que isso? Porque quando o leão chega, irmãos, ele mostra para que ele chega. Ele é um leão. Quando você chega, irmãos, em determinados lugares, as pessoas saberão quem você é. Terceira coisa, mantenha a sua posição em Deus. Mantenha a sua posição, sua identidade. Eu sempre falei isso, Alexandre. Eu acho que um dos fatos para que Jesus ele veio alcançar vitória no todo o seu ministério, né? Jesus obteve êxito, tudo aquilo que ele fez quando ele estava aqui, foi por causa de uma palavra.
Não foi uma pregação inteira. Não foi um ensinamento inteiro de anos. Obviamente que ele é Deus. Mas uma palavra que Jesus ouviu determinou toda a sua vitória. Que palavra foi essa, pastor? Você é filho amado. Antes mesmo de fazer milagres, antes de expulsar demônios, antes de morrer na cruz, não esqueça, você é filho amado. Jesus manteve sua postura. Você acha que o diabo ele não rugiu diante de Jesus logo depois do batismo? Mateus capítulo 4, lá no deserto. Jesus ouviu que ele era amado. Mas quando ele saiu dali do batismo, a Bíblia fala que ele foi para o deserto. A primeira coisa que o diabo tentou destruir foi a identidade de Jesus. A primeira coisa negativa que o diabo falou, pode pegar lá Mateus capítulo 4, ele fala o quê? Se tu és filho amado, dúvida. Você é filho amado mesmo? Mas Jesus, ele manteve sua posição. Ele manteve. Então, irmãos, não é por acaso que o diabo é chamado de leão que ruge. Ele ruge para ver o que você vai fazer. Se você vai correr, se você vai se intimidar, desistir de seus sonhos, ele ruge. Quarto e último, conheça o verdadeiro rugido. Não precisamos, irmãos, temer o inimigo rugindo ao nosso derredor. Pedro diz que o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, né? E, como eu falei, eu não sou entendido de leões, mas assistindo esses canais de Discovery, como eu falei, ele jamais chega próximo à sua presa rugindo. Ele chega com silêncio. Pensamentos sutis. Eles vêm com pensamentos, senão isso aqui é de fato, irmãos, o que nós ouvimos aí fora é tanto sofisma do diabo, é uma guerra de ideologia tão grande, que às vezes eu já conversei com jovens assim, não, é isso mesmo, eu acho que é dessa linha aqui mesmo, está errado. A Bíblia fala no texto que eu li de 2 Coríntios que as nossas armas não são carnais, né, físicas, né? E a Bíblia fala que nós precisamos nos posicionar para destruir fortalezas. Uma coisa, irmãos, é que eu falei, é pensamentos que vêm. Outra coisa é você deixar que o pensamento, né, preguine na sua mente. Quando isso acontece, fortalezas se criam. E para destruir fortalezas é bem mais, né, difícil. Não é que seja impossível, mas é difícil. Já viu que tem gente que ele sustenta uma ideologia e ele não abre mão? E você olha e fala assim, não é possível, isso é errado. Não é possível que você não está vendo isso. Isso é completamente errado. Mas aquela ideia dele ali já virou uma fortaleza. Mas o nosso Deus é um Deus que quebra fortalezas. Amém, irmãos? Uma das maiores estratégias do diabo é se passar por leão, irmãos, da tribo de Judá, e rugir para os irmãos. Então a ideia é que os irmãos ouçam o rugido e pensem que o Senhor está irado com eles. Essa é a ideia do diabo. Ele se finge do leão da tribo de Judá. Mas sabe de uma coisa? Conheça o rugido do Senhor na sua vida. Quero chamar os irmãos da ceia aqui para estar aqui na frente. Amém? Para a gente estar finalizando. Então eu falei 4 coisas aqui. Primeiro, irmãos, eu falei que ignore o rugido do diabo. Segunda coisa, né? Você precisa rugir mais alto do que ele. Ele precisa conhecer o seu rugido. Terceiro, mantenha a sua posição. Fique firme. O Senhor te chamou, jovem.
para ficar firme. Eu sei que os pensamentos são muitos na nossa geração, mas fique firme. A bênção está no permanecer. E terceiro, conheça o verdadeiro rugido. Está projetando já? Projeta para mim Salmo 23. Se tiver como. Para a gente finalizar, eu quero que você fique de pé nessa manhã. O Senhor está. Salmo 23, versículo 4. 5. Olha o que diz Salmo 23, versículo 5, irmãos. Para a gente finalizar. O salmista Davi, ele teve uma revelação dos céus aqui. O diabo estava rugindo aqui contra Davi. Salmo 23, versículo 5, Davi fala o seguinte, olha para cá todo mundo. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Onde meus inimigos me possam ver. Na versão mais atual, Almeida corrigida, fala assim, ó, preparas uma mesa perante os meus adversários. Agora me explique aqui, irmãos, uma cena como essa. Como é que consegue comer mediante aos problemas? Como é que consegue sentar numa mesa com os problemas na sua frente? Tem pessoas que quando está com muitos problemas, eles perdem até a fome. Mas aqui o salmista Davi, ele te fala um segredo. Quer vencer os seus inimigos? Se assenta, irmãos. Confie no Senhor. Você pode correr o seu dia todo, mas quando chega a hora de almoço, você precisa se concentrar e sentar para almoçar. É um momento de refrigério para muitos, né? Que alívio, a hora de almoçar. O salmista fala que o Senhor vai te colocar em uma mesa e os seus inimigos vão ver você usufruindo da mesa do Senhor. Isso aqui é esnobar do inimigo, irmãos. Inimigo furioso para te atacar, furioso para ir contra você, e você está ali, ó. Já viu que tem gente que demora muito para comer? Ele olha um grão de feijão, o inimigo lá furioso. É assim que o diabo vai fazer com você nesses dias. O Senhor vai fazer você se assentar e contemplar o banquete que Ele vai fazer para você perante seus inimigos. Amém, irmãos? Os irmãos podem servir a ceia? Quantos irmãos? O diabo tem rugido nesses dias, mas eu quero declarar que o rugido do leão da tribo de Judá está sobre a sua vida. Ainda que o inimigo ruja para tentar te destruir, para tentar te abater nesses dias, o leão da tribo de Judá, ele vai rugir ao seu favor nesses dias, meu irmão. Aleluia. O diabo já foi derrotado. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele falou: aleluia. Vamos ceiar nessa manhã, declarando que todos os pensamentos do diabo que ele tem lançado sobre a sua vida, ele é quebrado nessa manhã em nome de Jesus. Levante seu pão. Fala assim: nessa manhã, ao comer esse pão,
eu estou comendo do corpo de Cristo. Fala assim: ao comer desse pão, eu estou declarando que eu faço parte deste corpo. O corpo que era frágil se tornou indestrutível. Fala assim: ao comer desse corpo, eu estou declarando que eu estou amalgamado no Senhor. Fala assim: eu pertenço ao corpo de Cristo. Toda enfermidade já foi lançado naquela cruz. Na minha vida, a vitória, a abundância de graça, em nome de Jesus. Levanta o cálice. Fala assim: ao beber deste cálice, eu estou bebendo do sangue do Cordeiro. Fala assim: ao beber deste cálice, eu estou declarando que este sangue me purificou, me lavou. Eu repreendo nessa manhã toda enfermidade, porque este sangue já me cobriu, já me lavou. Fala que é o sangue que me libertou. Em nome de Jesus. Beba desse cálice, coma desse pão. Em nome de Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. O chão estremeceu e sepulcro se Aleluia! Levante as suas mãos para o Senhor nessa manhã e declare. Ele venceu pra sempre. Joga a mão para cima e declare. Pra sempre ele vive. Aleluia! Ressuscitou. Eu quero ver a sua voz. Para sempre. Somente as vozes. Se abrir, Nada vencerá. nada vencerá seu grande Aleluia! A morte, ó morte, onde está? o rei. Ressuscitou. Levante as suas mãos e declare isso. Venceu pra sempre. E pra sempre adorado é. E pra sempre ele Aleluia! ressuscitou. Glória a Deus. Ressuscitou. Amém, irmãos. Que o Senhor te dê uma semana de vitória. Que o rugido do leão da tribo de Judá soe nos seus ouvidos a cada dia. Amém, irmãos. Estamos encerrados, liberados em nome de Jesus. Aleluia. O sepulcro